Outra ideia falsa, particularmente difundida em nossa época, é a de que compreensão pode ser diferente. A de que qualquer um de nós pode compreender, isto é, tem o direito de compreender uma única e mesma coisa de maneira diferente. Do ponto de vista deste ensinamento, nada é mais falso. Não pode haver diferentes compreensões. Só pode haver uma única compreensão. O resto é incompreensão ou compreensão incompleta. Entretanto, as pessoas pensam comumente que compreendem as coisas de maneira diferente. Podemos ver exemplos disso todos os dias. Como explicar essa aparente contradição? Na realidade, não há aí contradição alguma. Compreender uma coisa significa compreendê-la enquanto parte, em sua relação com o todo. Mas a ideia de todo pode ser muito diferente para as pessoas segundo o seu saber e seu ser. Eis porque também, nesse ponto, o ensinamento é necessário. Aprende-se a compreender compreendendo este ensinamento e todas as coisas que com ele se relacionam. Mas para falar no plano ordinário, pondo de lado toda a ideia de escola ou de ensinamento, temos que admitir que há tantas maneiras de compreender quanto são os homens. Cada um compreende cada coisa à sua maneira, segundo as suas rotinas ou hábitos mecânicos, mas trata-se aí apenas de uma compreensão completamente subjetiva, totalmente relativa. O caminho que conduz à compreensão objetiva passa pelo ensinamento das escolas e pela mudança de ser. A fim de explicar este último ponto, devo voltar à divisão do homem em 7 categorias. Devem compreender que há uma grande diferença entre os homens número 1, 2 e 3, por um lado, e os homens da categoria superiores por outro. Na realidade, essa diferença é muito maior do que podemos imaginar. Tão grande que, desse ponto de vista, pode-se considerar a vida dividida em 2 círculos concêntricos: o círculo interior e o círculo exterior da humanidade. O círculo interior pertence aos homens 5, 6 e 7. Ao círculo exterior, os homens 1, 2 e 3. Os homens número 4 estão no umbral do círculo interior, isto é, entre os 2 círculos. Por sua vez, o círculo interior divide-se em 3 círculos concêntricos. O mais interior é o dos homens número 7, o intermediário, o dos homens número 6 e o mais exterior, o dos homens número 5. Essa divisão não nos diz respeito no momento. Para nós, os 3 círculos formam apenas um. O círculo exterior no qual vivemos tem vários nomes que designam seus diferentes aspectos. É chamado círculo mecânico, porque nele tudo acontece. Tudo nele é mecânico e porque os homens que nele vivem são máquinas. É também chamado círculo da confusão das línguas, porque aqueles que vivem nesse círculo falam todos línguas diferentes e nunca se compreendem. Cada um compreende a coisa à sua maneira. Isso nos leva a uma definição muito interessante da compreensão. A compreensão é uma coisa que pertence ao círculo interior da humanidade e não nos pertence de modo algum. Se certos homens do círculo exterior se dão conta de que não se compreendem uns aos outros e se sentem a necessidade de se compreender, devem tentar penetrar no círculo interior, pois só ali há a possibilidade de compreensão mútua. As diferentes espécies de escolas servem de portas pelas quais os homens podem passar para o círculo interior. Penetrar, porém, num círculo superior àquele no qual nasceu, exige do homem um trabalho longo e difícil. O primeiro passo nesse trabalho é o estudo de uma nova linguagem. E que linguagem é essa que estudamos? Perguntarão. E agora lhes posso responder. É a linguagem do círculo interior. A linguagem por meio do qual os homens podem compreender-se uns aos outros. Devemos nos dar conta de que, estando fora do círculo interior, só podemos aprender os rudimentos dessa linguagem. Mas já esses rudimentos nos ajudarão a compreender-nos uns aos outros melhor do que poderíamos fazê-lo na falta deles. Cada um dos 3 círculos interiores tem sua linguagem própria. Estamos atualmente estudando a linguagem do mais exterior desses círculos interiores. Aqueles que pertencem a esse círculo estudam a linguagem do círculo intermediário.
e aqueles que pertencem ao ciclo intermediário estudam a linguagem do ciclo mais interior. Se me perguntarem como se pode provar tudo isso, vou lhes responder que isso só poderá ser provado pelo procedimento do estudo de si mesmo e da observação de si. Se descobrimos que o estudo desse ensinamento nos permite nos compreender e compreender os outros ainda mais, certos livros ou certas ideias, melhor do que podíamos fazê-lo antes e, em particular, se descobrimos certos fatos precisos que testemunhem o desenvolvimento de nossa compreensão, isso será então uma prova, pelo menos um sinal de possibilidade de prova. Não devemos esquecer que, do mesmo modo que nossa consciência, nossa compreensão não está sempre no mesmo nível, eleva-se ou abaixa continuamente, isso quer dizer que em dado momento compreendemos melhor e que em outro compreendemos menos bem. Se notarmos em nós essas diferenças de compreensão, estaremos em condição de compreender que há realmente uma possibilidade, primeiro de se manter nesses níveis superiores de compreensão e depois de ultrapassá-los.